Então aqui, o que é mais importante? É você saber que a fórmula, essa fórmula, KQ igual a produto sobre reagente, ela vai funcionar desta maneira aqui, ó. Eu tenho as concentrações, eu coloco as concentrações dos produtos em cima, as concentrações dos reagentes embaixo e realizo essa operação. Eu vou obter um valor qualquer aí. No caso, eu obtive o valor 3. E aí uma informação que é importante, que eu cheguei a passar para algumas turmas, eu não lembro se eu consegui passar para todas, é que quando essa constante de equilíbrio ela é maior do que 1, significa o quê? Significa que eu estou formando mais produtos. Significa que o sentido direto da minha reação, ou seja, o sentido que vai para o lado dos produtos, ele está mais favorecido. Oi, Karina, o que você não entendeu das partes que eu falei até agora? Desde o começo ou só essa última parte aqui? Tá bom, eu já vou terminar de falar sobre o KQ, Karina, e eu vou fazer o retorno, vou retornar para o começo da operação aqui. Você vai me interrompendo quando for necessário, tá bem? Outra coisa importante é que se o KQ possui um valor menor do que 1, significa que eu estou formando mais reagentes. Como assim formando mais reagentes? Lembra agora, pessoal, que a gente está trabalhando com... Posso, Raime? Eu vou repetir. Lembra que a gente está trabalhando com equações que tem essa seta aqui, ó. Eu fiz ali na operação, mas eu vou refazer ela aqui, ó. Ela faz isso aqui, a seta. O que essa seta significa? Significa que eu tenho sentido que ele é direto e significa que ela tem um sentido que é inverso. O sentido direto é quando eu pego o meu reagente e formo o produto, que é a equação normal que vocês já conhecem, que vocês viram aí ao longo do primeiro e do segundo ano. Agora, quando eu considero o sentido inverso, eu estou dizendo que o meu produto ele também está voltando à reação, ele está também se transformando em reagente. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um sentido onde reagente forma produto, eu tenho um sentido oposto onde o produto volta a formar reagente. Isso é uma reação inversa. Nessa reação inversa, então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: se eu considerar esse sentido direto, o que eu estou formando nele? Produto. Deixa eu colocar em outra cor esse risco aqui. O que eu estou formando aqui? Produto. Se eu considero o sentido inverso, o que eu estou formando? Reagente. E o que a constante de equilíbrio vai querer dizer para a gente? Ela vai querer dizer isso aqui, ó. Números maiores do que 1 significa que a minha reação está favorecida, significa que eu estou formando mais produto. E valores menores do que 1 significa que eu estou formando mais reagentes. Basicamente, é esse o conteúdo que eu precisava passar para vocês. Eu gravei essa parte, tá? Então eu vou upar isso no YouTube de novo. E eu já coloco isso como material dessa semana lá no Conexão, assim que tiver upado no YouTube. Beleza, pessoal? Já é 8h43, então para quem não estiver com dúvida, Raime, se você quiser eu vou repetir desde o começo, você pode ficar também, tá? Mas quem tiver com dúvida e já quiser sair para se preparar para a aula da professora Michele, pode sair. Eu aproveito também e coloco essa imagem toda lá no Conexão se vocês quiserem, tá? Se vocês não quiserem, é só falar que não tem necessidade, eu não upo lá, mas eu acho que pode ser útil para quem quiser utilizar como estudo. Coloco sim, Zé, pode deixar. Vou colocar lá então. Pessoal, eu agradeço, tá? Eu peço desculpas, sinceramente, quero melhorar as aulas online aí, e eu espero que as próximas aulas a gente tenha uma qualidade melhor de conexão e um ambiente um pouco melhor para que eu possa dar essa aula, tá bom? Nossas aulas vão ficar marcadas toda semana, na terça-feira, às 8 horas. O Daniel Kenji entrou na hora certa. Beleza, galera? Eu agradeço. Então vou repetir agora para o Daniel que acabou de entrar. Daniel, a aula que eu fiz agora, ela foi gravada. Nessa última parte, eu vou gravar desde o começo de novo e vou upar no YouTube para que todos possam ter acesso, tá bom?
Eu sei que foi o Daniel Kendi. Então, pessoal, eu agradeço. Até a próxima aula. Quem quiser já sair, pode sair. Eu vou explicar desde o começo para quem ficou com dúvida. E caso você tenha ficado com dúvida e quiser ficar, não vai durar mais do que 5 minutos. Tá bom? Valeu para quem for, para quem não quiser ficar. Até a próxima aí. Pessoal, então, ó, eu vou focar aqui na nossa por partes, para que a gente possa entender aqui parte a parte, pedaço a pedaço o que eu estou falando, tá? Falou, pessoal, valeu. Galera, ó, é o seguinte, então, nós temos uma fórmula da constante de equilíbrio. Esta fórmula da constante de equilíbrio, ela vai estar postada lá no Conexão Digital ainda hoje, como que eu cheguei nela, tá? Mas é bem simples, isso aqui é a generalização dela, que é o que mais importa. Constantes de equilíbrio, elas são calculadas pela razão, ou seja, pela divisão do produto pelo reagente da reação. Desculpa, pessoal. Esses produtos e esses reagentes, eles vão estar elevados a uma coisa que a gente chama de coeficiente estequiométrico da reação. O que é o coeficiente estequiométrico? É aquilo que a gente vai tirar da nossa reação quando a gente fizer o balanceamento dela, né? Se vocês olharem para o coeficiente estequiométrico, é como se a gente pegasse aquela equação da água, ó. H2 mais O2 formando H2O. Qual que é o coeficiente estequiométrico dessa reação? Ele vai estar em verde, ó. É o que a gente usa para fazer o balanceamento. Quando eu faço o balanceamento dessa reação, eu tenho 3 coeficientes estequiométricos diferentes. Eu tenho o coeficiente estequiométrico do H2, que vale 2. Eu tenho o coeficiente estequiométrico do H2O, que também vale 2. E eu tenho o coeficiente estequiométrico que está escondido aqui, que é do O2, que vale só 1. Esses coeficientes eles têm que vir para a minha reação quando eu fizer a constante de balanceamento, minha constante de equilíbrio, tá? Como que eu vou fazer isso, então? Eu vou usar o exemplo ali de cima para refazer com vocês, tá? Então, olha, como que eu faria uma fórmula de constante de equilíbrio? Com a fórmula da água, tá? Primeiro, para isso aqui estar em equilíbrio, essa reação vai precisar de ser reversível, então eu tenho que fazer aquele sinalzinho. Como que eu vou formar, então, como que eu vou montar, então, a fórmula da constante? Bom, para montar essa fórmula, eu só vou ativar aqui o chat, pessoal, para ver o que vocês estão falando. Senhor, você está gravando, né? Tô sim, Karina, pode ficar tranquilo. Então, como que eu vou montar essa equação? Essa equação da constante de equilíbrio, ela vai ser montada da seguinte maneira, ó. Ela é a relação, ela é a razão entre produtos e reagentes. Eu estou fazendo agora, para essa equação aqui. Então, a constante de equilíbrio, quais são os meus produtos aqui? Vai lá, pode ir tranquila. Eu vou terminar de gravar aqui a aula, mesmo que vocês saiam, pessoal. Vocês podem ir lá para a aula da Michelle numa boa. Eu vou terminar de gravar e eu upo lá no vídeo depois, lá no Conexão depois. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Você vai montar teu produto. Teu produto, nesse caso, é o H2O. A concentração do seu produto elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que vale 2, dividido pela concentração dos seus reagentes, que são H2 e O2, elevados também aos seus respectivos coeficientes. Quando você faz isso, você obtém aqui uma equação da constante de equilíbrio. O que você precisa para conseguir terminar essa operação? Você precisaria de valores, de dados, que dessem as concentrações de H2O. Eu vou supor que é 0,2. As concentrações de H2 e de O2, que eu vou supor aqui que é 0,1 e 0,3. 0,3 não, vou colocar 0,4, só para variar um pouco. Tudo isso em mols por litros. Troca essas informações, ó, 0,2, 0,1 e 0,4. Já me perdi? Luísa, eu recomendo que você acompanhe a aula, então, já gravada. O que você não entendeu até aqui? Onde você se perdeu? Se você tivesse perdido onde eu achei esses valores eu tirei da minha cabeça, eu só estou dando um exemplo só, tá? O que eu fiz? Eu só falei desses valores para poder mostrar para vocês como é a substituição na fórmula, ó. Por quê? Porque na equação eu falei para vocês
que é a relação dos produtos elevado a seus coeficientes, ó. Então, qual é o coeficiente do H2O? É 2. Então, aqui eu tenho que fazer essa conta ao quadrado. Qual que é o do H2? 2, então também tem que fazer ele ao quadrado. Do O2, 1, então tem que fazer ele como elevado a 1 mesmo. E aí você precisa resolver essa conta. 0,2 ao quadrado é a mesma coisa que 0,04. 0,1 ao quadrado é a mesma coisa que 0,01 vezes 0,4. O resultado disso aqui vai ser 0,04 dividido por 0,01 vezes 0,04 dá 0,004. Isso aqui vai dar aproximadamente 10, se eu não me engano. Aqui é 10, 4 vezes 10 a menos 3, ali é 4 vezes 10 a menos 2, é isso mesmo. Vai dar 10. E aí você pode perguntar, mas qual que é a unidade aqui da constante de equilíbrio? Nesse caso, a unidade para a gente ela não importa, ela é uma constante, então a unidade ela não é relevante para a gente. O que é relevante para a gente é analisar essas relações aqui, ó. Se a constante de equilíbrio é maior do que 1, então eu estou formando mais produtos. Olha só, ela é muito maior do que 1, então eu estou formando muito mais produto. Se desse o valor menor do que 1, eu estaria formando mais reagentes. E aí eu vou encerrar a aula por aqui, porque a aula da professora Michele já deve ter começado e eu não quero atrapalhar lá. Beleza, pessoal? Até a próxima, eu vou encerrar a chamada por aqui, tá bom? Agradeço aí, vou parar a gravação inclusive, tá?